A respiração é o mais constante dos movimentos. Ela está sempre com você, desde o primeiro até o último momento dessa vida. Mas, curiosamente, é uma das coisas que mais facilmente esquecemos. Respiramos sem perceber, de forma superficial, automática, inconsciente. E, no entanto, a respiração é um dos caminhos mais diretos para a presença. Quando você a torna consciente, quando permite que cada inspiração e expiração seja observada com atenção, algo dentro de você se acalma. A respiração passa a ser um ponto de entrada para uma dimensão mais profunda do agora. Ela o ancora, ela o conduz de volta para casa. A respiração consciente não exige esforço. Na verdade, quanto mais suave ela for, melhor. Você simplesmente observa o ar entrando, o ar saindo, o ritmo natural do corpo em harmonia com o momento. Não há nada a controlar, não há nada a mudar. Apenas estar com aquilo que é. E à medida que essa prática se aprofunda, você percebe que não está apenas respirando, você está sendo respirado. A vida está acontecendo através de você. A cada ciclo de ar, você se rende mais ao momento. A resistência diminui, a ansiedade se dissolve, a mente se aquieta. E nesse espaço, algo muito profundo se revela. A respiração não é apenas um processo físico, é uma expressão viva da consciência que você é. O momento presente é tão simples que a mente não consegue se satisfazer com ele. Ela quer mais. Mais complexidade, mais movimento, mais significado. Por isso ela continua a se projetar para o futuro ou fica revirando o passado. Mas a verdade é que tudo o que você busca está nesse instante, naquilo que você já é, sem esforço, sem adornos, sem drama. O agora não precisa de enfeites. Ele não precisa ser especial para ser sagrado. O que o torna extraordinário é justamente a sua simplicidade radical. E é essa simplicidade que desafia a mente, pois ela não pode ser compreendida, só pode ser vivida, só pode ser sentida. Quando você se entrega completamente ao agora, descobre que aquilo que parecia ausente sempre esteve ali. A paz que buscava, a clareza, a sensação de estar em casa. Tudo está contido nesse instante. Mas você só percebe isso quando deixa de exigir que o momento seja diferente. Quando você diz sim ao que é. Essa aceitação incondicional não significa passividade, mas significa presença. Significa que você está totalmente com o que está acontecendo agora. Mesmo que a mente diga que isso deveria ser diferente. E paradoxalmente, é justamente essa aceitação que acaba transformando tudo. O agora deixa de ser um meio para alcançar algo e ele se torna um fim em si mesmo. E nessa inversão silenciosa, a vida ganha uma nova profundidade. A mente produz os pensamentos continuamente, como as ondas do mar. Mas você já percebeu que entre uma onda e outra há um espaço? Um intervalo silencioso?
quase que imperceptível, onde nenhum pensamento está presente? É nesse espaço que a verdadeira paz habita. E quanto mais você se torna consciente desse espaço, mais ele se expande. Você passa a viver menos nos conteúdos da mente e mais no espaço onde esses conteúdos aparecem. Esse espaço não é vazio, ele está cheio de presença. É nele que você respira, percebe, sente. É nele que você é. A maioria das pessoas vive como se os pensamentos fossem a realidade. Mas os pensamentos são apenas representações, como mapas, símbolos. A realidade está no que é, não no que a mente diz sobre o que é. E quando você se volta para esse espaço entre os pensamentos, você encontra um campo vibrante de quietude, um silêncio vivo, cheio de inteligência. Um silêncio que não precisa de palavras para saber. Esse é o silêncio que os sábios conhecem. Não um silêncio imposto de fora, mas um silêncio que surge naturalmente quando você se alinha com o agora. Um silêncio que se torna mais importante do que qualquer explicação. Um silêncio que revela sem precisar dizer. Estar presente não é algo que se conquista uma vez e pronto. É uma prática viva, é uma arte. E como toda arte, requer atenção, delicadeza e entrega. A mente, com seus velhos padrões, vai tentar te retomar, vai te distrair com preocupações, opiniões, interpretações. E tudo bem, isso é parte do jogo. O que importa é que cada vez que você percebe que se perdeu, você volta. Volta para o corpo, volta para a respiração, volta para o instante. Sem culpa, sem cobrança, apenas com suavidade e clareza. A presença não exige perfeição. Ela pede apenas sinceridade. Um olhar honesto para o que está acontecendo agora. Um compromisso íntimo com o real. E com o tempo, esse retorno ao agora se torna mais natural. Você começa a viver menos no modo reativo e mais no modo receptivo. Menos no tempo psicológico e mais no tempo presente. E nesse viver mais desperto, você descobre que a vida não precisa ser controlada. Ela pode ser vivida com entrega, com confiança, com paz. Porque no fundo, a arte da presença não é sobre como mudar a sua vida. É como estar plenamente nela. E quando você está, quando você verdadeiramente está, você percebe que nada precisa ser acrescentado. A plenitude já está aqui. Dizer sim ao momento presente é um dos atos mais poderosos que você pode praticar. Não se trata de concordar com tudo ou de aceitar injustiças, mas de parar de resistir ao que já é. Quando você diz sim, algo se dissolve. A tensão, o atrito, o conflito interno, eles
começam a enfraquecer e uma clareza silenciosa emerge. Esse sim é interior, é um gesto de rendição, mas essa rendição não significa fraqueza. É uma inteligência que reconhece o que está aqui, agora, já é. A resistência não vai mudar o que é. Ela apenas o torna mais pesado. Mas o sim abre espaço. E nesse espaço, algo novo pode surgir. Uma nova resposta, uma ação verdadeira, uma paz inesperada. É comum pensar que o sim é passividade, mas isso é um grande mal-entendido. O sim não anula a ação, ele a purifica. Quando você age a partir da aceitação, há menos ego, menos reação e mais sabedoria. A ação se torna eficaz, porque ela não nasce da luta, mas nasce da presença. Você pode dizer sim mesmo diante da dor, diante da dúvida, da incerteza. Isso não significa gostar da situação, mas aceitá-la como um ponto de partida. Esse simples sim, dito em silêncio, pode mudar a vibração do seu corpo, pode aquietar sua mente, pode reconectar você com o agora. E muitas vezes é isso que basta. A vida responde de forma diferente a um coração que não resiste. Quando você pratica esse sim interior, você começa a perceber que há inteligência no que acontece, mesmo quando não entendemos. O sim transforma um instante, não porque ele vai mudar os fatos da sua vida, mas porque ele muda a forma como você se relaciona com eles. Grande parte da inquietação humana vem da ideia de que algo está sempre errado, seja com você, com os outros, com o mundo. A mente vive em um modo de correção. Ela está sempre analisando, julgando, tentando ajustar alguma coisa. Mas há momentos em que a verdadeira liberdade surge quando você simplesmente deixa tudo ser como é, ainda que seja por um breve instante. Esse estado de não correção não é um descaso com a sua vida. Isso é a presença. Você observa, você sente, percebe, sem imediatamente tentar mudar tudo, consertar tudo. E nesse espaço, você começa a enxergar com mais clareza. Muitas vezes, o impulso de corrigir vem da mente inquieta e não de uma necessidade real. Quando o ruído se aquieta, o que precisa ser feito, se é que realmente precisa, se revela naturalmente. Essa atitude não elimina a sua responsabilidade, ela apenas a remove do domínio do ego. Quando você solta o controle compulsivo, algo mais profundo emerge. Um saber silencioso que não vem do pensamento, mas vem da percepção direta. E esse saber é mais ajustado à vida do que qualquer estratégia mental. Você começa a perceber que por trás do impulso de corrigir existe um medo. O medo de não ser suficiente, o medo de não estar no controle, o medo de que alguma coisa dê errado. Mas quando você se ancora no agora, esse medo se dissolve.
Porque o momento presente, por mais simples ou complexo que seja, é sempre completo em si mesmo. Quando você se permite viver um instante em que nada precisa ser corrigido, você experimenta algo muito raro. Você experimenta a paz. Uma paz que não depende de resultados, que não depende de mudanças externas, que não depende da aprovação de ninguém. Apenas a paz. E é dessa paz que toda verdadeira transformação nasce. É natural admirar alguém que nos inspira. Um mestre espiritual pode representar uma mudança de paradigma, um despertar tão profundo que sentimos amor e gratidão por ele. Mas há uma linha tênue entre reverência saudável e a idolatria inconsciente. É importante você estar atento a ela. Quando você começa a colocar alguém num pedestal, você começa também a se diminuir, a projetar luz no trono e sombra em si mesmo. O ego espiritual adora isso. Ele quer se sentir parte de algo especial, de um círculo próximo ao iluminado. Mas essa dinâmica, ela cria uma separação. Você se vê como alguém que ainda não chegou lá, que está sempre precisando de mais orientação, de mais validação externa. E isso perpetua um ciclo de busca interminável. O mestre verdadeiro nunca se alimenta desse tipo de dependência. Ele não quer devotos, ele quer seres despertos. Ele sabe que se você o idolatra, você está perdendo uma oportunidade de reconhecer a luz em você mesmo. Por isso os ensinamentos mais autênticos não o puxam para cima, mas o devolvem a si. Não o colocam de joelhos, mas o fazem levantar com consciência. Existe um momento na jornada em que você percebe que não há mais caminhos a seguir. Não porque você chegou ao fim, mas porque você entendeu que não precisa ir a lugar nenhum. Que o que você buscava lá fora esteve sempre aqui. Os professores, as práticas, os retiros, tudo isso teve um papel, mas agora você se senta em silêncio e vê. Você está em casa. Esse momento não é o fim do aprendizado, mas o início da verdadeira vida espiritual. Porque agora você não está mais buscando experiências. Você está vivendo a partir do ser. E isso muda tudo. As situações não deixam de vir, mas o seu centro está mais firme. As emoções ainda surgem, mas você já não se perde nelas. O ego tenta voltar, mas você o reconhece como um velho roteiro e escolhe não segui-lo. Você começa a ensinar mesmo sem querer. Com sua presença, com sua escuta, com a leveza de quem não precisa mais provar nada. O mestre desapareceu, mas o ensinamento permaneceu. Porque agora ele é você. E essa é a maior realização. Perceber que o verdadeiro professor não estava fora de você. Ele estava apenas esperando que você se lembrasse. Muitos ainda esperam por um momento especial de iluminação, um encontro, uma visão, luzes, um milagre. Mas a verdade é que o ensinamento vivo está o tempo todo diante de nós.
ele está apenas disfarçado. Às vezes vem na forma de um contratempo inesperado, outras na beleza silenciosa de uma árvore. Em muitos casos, vem como um desconforto, como aquilo que você gostaria de evitar, um acidente de trânsito, talvez, não sei. Mas mesmo ali, especialmente ali, o ensinamento está ativo. Isso não significa que tudo o que acontece é algo agradável, mas tudo pode ser visto como uma oportunidade de consciência. Quando você para de dividir a vida entre espiritual e mundana, entre um momento sagrado e a rotina comum, algo se revela a você. A própria vida se torna o seu mestre. E cada instante, cada pessoa, cada experiência, mesmo as que você considera mais simples e triviais, são vistas como parte de um vasto campo de despertar. Não há mais aquela necessidade de buscar por eventos extraordinários. Você percebe que o mais extraordinário é estar aqui, agora, com tudo o que há. Nesse estado, o mundo inteiro se transforma numa sala de aula. O ensinamento deixa de ser algo que você escuta de alguém para se tornar algo que você vive a todo instante. Vivemos tempos de transição. Algo está mudando profundamente na consciência humana. Por trás do caos visível há um movimento silencioso, às vezes quase que imperceptível, mas crescente. As pessoas estão despertando. Elas estão começando a questionar os velhos padrões, as velhas estruturas, a velha ideia de identidade. E nesse processo, novas formas de ensinamento estão surgindo. Essa nova energia não depende de tradição. Ela não exige gurus com grandes nomes. Ela se manifesta na simplicidade, em encontros autênticos, em gestos cotidianos, em palavras ditas com presença. Um novo mestre pode ser um amigo, pode ser uma criança, pode ser um estranho que você encontra no metrô, qualquer um que esteja alinhado com agora. O importante já não é a forma, mas a qualidade do ser que ele carrega. Você faz parte dessa transição. Cada vez que escolhe estar presente, cada vez que escuta sem julgar, cada vez que reconhece a consciência por trás da forma, você alimenta essa nova energia. Você se torna um ponto de luz. E por mais silencioso que pareça esse trabalho interior, ele tem impacto. Ele tem um impacto real. Porque a mudança que começa em você não termina em você. O papel dos mestres é temporário. Eles surgem para lembrar você daquilo que você já é. E quando cumprem esse papel, eles desaparecem. Não necessariamente do mundo, mas da necessidade que você sentia por eles. O ciclo se fecha. Você não se torna um mestre no sentido tradicional. Você apenas reconhece que já é. Isso não é arrogância. É humildade verdadeira. Porque vem da percepção de que o eu pessoal nunca poderia se tornar iluminado. O que desperta não é a pessoa. É a consciência que estava velada pela pessoa. É como uma nuvem que se dissipa, revelando o céu que sempre esteve lá.
A verdadeira maestria é não precisar mais de um papel, de um título, de uma afirmação, de um reconhecimento. É simplesmente estar em paz, em silêncio, em presença. Quando você vive a partir desse lugar, tudo muda. E nada precisa mudar. Porque o mundo externo continua como é. Mas a forma como você o habita é completamente nova. Você caminha, você respira, você age, mas não carrega mais o peso de um eu. Um eu que precisa ser protegido, exaltado ou defendido. Há uma leveza, há uma liberdade. E finalmente, há uma verdade.